bom dia, bom dia, thanks God every day, mais um dia juntos aqui, levando nosso coração para as coisas do alto, né? Vamos lá na passagem, 1 de Coríntios 13, versículos 11 e seguintes. Quando eu era criança, falava como criança, bom dia Thalita, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então, face a face, agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido, e agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior deles é a caridade, ou o amor, né? Como nós também podemos traduzir. Muito bom estar falando com vocês aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom falar com vocês aqui das coisas do alto, né? Eu estou num lugar que não é tão bom para falar, estou num lugar barulhento, mas enfim, é o que temos para hoje. E eu não quis deixar de fazer, não quero deixar de fazer, né? Eu não estou em casa nesses dias, mas mesmo assim eu não queria deixar de fazer. Essa conversa com a nossa conversa, porque é muito interessante, né? Quando eu falo com você, eu falo comigo. Quando eu me preparo para falar com você, Deus fala comigo, né? E isso é muito bom. E nesse tempo agora, né? Terminando esse ano, nos preparando para um ano novo, é muito importante nós pensarmos nas coisas que fazem sentido. A palavra de Deus nos diz que nós podemos ser adultos e agindo como criança, né? Paulo fala, quando eu pensava como criança, eu agia como criança, mas eu deixei para trás as coisas de criança. Esse é o chamado para mim e para você nesse tempo. Nós somos chamados a assumir nossa posição de adultos. E às vezes não é tão fácil. Às vezes é bastante desafiador, porque muitas vezes nós nem sabemos que nós agimos como criança. Eu passei por uma situação assim, né? De 2018 para cá, em 2018 propriamente, assim, quando eu me vi numa situação diferente, eu me vi tomando conta de muitas coisas e eu falei, puxa vida, acho que eu não dou conta disso, né? E eu percebi que apesar da minha idade, apesar da minha maturidade, já tá ali, estava quase indo para os 50, né, que eu tenho hoje, em 2018, né? Mas eu vi que eu pensava que eu não dava conta. Eu vi que eu me via como criança. E então por que Deus nos traz esse chamado para agir, para não agir mais como criança, não ser criança? É tão bom, né? É tão bom ser criança, é tão bom agir como criança. E por que Deus se incomoda com isso e nos quer trazer para a vida adulta? Porque também Paulo falou que quando nós agimos como criança, nós podemos nos comparar como um filho que é herdeiro de muitas coisas, mas na infância ele tem um responsável por ele. Então, quando nós agimos como crianças, mesmo sendo adultos, nós somos como este herdeiro de muitas riquezas, mas não pode pôr a mão. A criança não pode pôr a mão nas riquezas, porque a criança não sabe nem o que fazer com as riquezas. Então, esse é o grande prejuízo que eu e você, nós podemos ter quando nós, sendo adultos, nós agimos de maneira infantil em algumas áreas da nossa vida. Então, nós somos filhos e filhos herdeiros. Herdeiros, nós temos direito a uma vida plena e em resultados grandes em todas as áreas da vida. Mas enquanto somos crianças, nós não temos a oportunidade de tocar nessa herança. Então nós precisamos de tutores, né? Então nós vivemos como se fôssemos filhos do servo. É assim que Paulo fala, mesmo sendo filhos herdeiros. Então, muito ruim isso. Então, nós precisamos, sim, trazer essa responsabilidade, esse crescimento, né? E então, essa semana nós estamos falando sobre isso, e o que nos leva para esse outro nível é a fé, a esperança e a caridade. Quando nós vivemos baseado nisso, fé, esperança e caridade, lembrando, né, como Paulo diz, a mais importante é o amor, o mais importante é a caridade, então nós podemos ir para outro nível. Eu sei que ontem, a live que eu fiz ontem com vocês, né, talvez tenha chocado algumas pessoas, né, que quando nós falamos do que nós falamos ontem, nós trazemos para nós a responsabilidade de construir a nossa vida, de curar a nossa vida. Eu sei que muitas vezes o que aconteceu com você
você, o que aconteceu comigo, a nossa história pode ser uma história pesada. Pode ser que nós tenhamos algumas partes da história assim um pouco pesada. E isso não foi culpa nossa, não foi sequer responsabilidade nossa, mas é nossa responsabilidade corrigir isso. É nossa responsabilidade desatar os nós, fechar os programas, né? Eu gosto dessa analogia do programa, porque quando nós temos um programa aberto na infância e esse programa fica rodando dentro de nós, ele não tá fechado. É muito parecido aí, quem já trabalhou com computador sabe disso, né? Quando a gente quer avançar, que a gente quer abrir um outro programa, a gente quer fazer o que tem que ser feito, mas o programa aberto, ele fica rodando e ele não permite que você acesse outras coisas. Isso é muito igual à nossa vida. Então, quando nós temos alguns arquivos abertos, principalmente esses arquivos da infância, que trouxe para nós bloqueios, quando nós não priorizamos, não fechamos esses arquivos, nós continuamos a vida respondendo, encontrando pessoas que nós chamamos de pessoas erradas, né? Nós podemos chamar de escolhas erradas, mas na verdade não é nem certo nem errado. Essas questões que às vezes traz para nós mais sofrimento, relacionamentos errados, parcerias erradas e tal, tá só respondendo aos arquivos abertos que nós temos da infância. Então, um arquivo não fechado, ele pode trazer para mim enorme prejuízo pela vida inteira. Então, é nossa responsabilidade fechar. Então, quando você pensa, por exemplo, um abuso sexual, né? Coisa que infelizmente é mais comum do que deveria, né? Um abuso sexual infantil. Então, esse é um arquivo aberto que fica para a vida inteira. Então não foi culpa da vítima, claro que não foi nem responsabilidade da vítima, mas isso já aconteceu, é um fato. O que uma pessoa então que passa por uma experiência dessa, eu estou citando uma aqui, mas na verdade é qualquer uma outra, passou por uma experiência traumática, não foi minha culpa, não foi minha responsabilidade, mas esse arquivo está aberto. E eu, adulto hoje, não fecho esse arquivo, eu vou fazendo outras escolhas para continuar nesse padrão. E essas outras escolhas, aí sim, são responsabilidades minhas, porque eu não fechei o arquivo, né, que eu deveria ter fechado. E talvez a gente nem sabia disso, né? Eu, por exemplo, não sabia de alguns arquivos que estavam abertos. Mas se eu busco, Deus me dá essa revelação. Me mostra quais são esses arquivos. Depois que eu tenho a consciência, eu falo que quando a gente tem a consciência do que aconteceu, do que precisa ser feito, eu já tenho 51% do problema resolvido. 51% é muito, né? E aí eu preciso então fazer os outros 49%. E eu faço esses outros 49%, né, quando eu ressignifico essa história. E ontem eu falava com vocês, né, sobre o Ho'oponopono. Não é a única forma, claro que não, né, de resolver. Vocês entraram depois aí, eu não dei bom dia para vocês, mas bom dia, sejam bem-vindas, todos vocês que entraram. Então, não é a única forma de resolver, mas particularmente para mim tem me ajudado muito fechar os meus arquivos, né? O Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoem, sou grata, eu te amo. É tão interessante como que todas as memórias, elas vão vindo, sabe? As informações muito bem guardadas vão vindo e você começa a ter uma consciência, uma revelação surreal realmente para você tratar essas questões. E não se preocupe, porque se você faz isso com Jesus, você não está fazendo sozinha. Você pode falar, André, é muito dolorido tudo isso. Sim, é muito dolorido. Nunca fechar um arquivo vai ser fácil, simples e gostoso. Não. Fechar arquivos são processos, né, dolorosos, uns muito mais dolorosos, outros menos, porque tem muitos arquivos que ficam abertos que às vezes nem representam tanto a nossa vida, nós resolvemos fechar, mas alguns arquivos são extremamente dolorosos, mas nós tomamos então a decisão de tomar e de fechar esse arquivo para viver o novo de Deus. Então a passagem que nós estamos lendo essa semana fala sobre isso. Você pode ser adulto e criança ao mesmo tempo, né? Adulto na idade e criança nas emoções. Ou você pode deixar para trás as coisas da criança e assumir então a posição de adulto. E aí você vai ter responsabilidades de adulto, mas também benefícios de adulto. O adulto, ele pode colocar a mão na herança, né? E a herança é a vida plena que Deus trouxe para nós. Mas sem a responsabilidade, isso não vai acontecer, né? E o que acontece quando nós não fechamos os arquivos? A grande luta que acontece e nos leva a fazer escolhas erradas são as vozes que nós ouvimos.
Essas vozes, elas vêm na maioria das vezes dos programas que estão abertos, né? Então nós temos 3 tipos de vozes, podemos dizer 4 tipos de vozes que nós ouvimos o tempo todo. É impressionante como que nós não paramos um minuto de ouvir vozes, né? E não é que estão ficando doido não, é normal, né? Então nós ouvimos algumas vozes. A voz que nós mais ouvimos, a voz mais tagarela, a voz mais faladeira que nós temos é a nossa própria voz. E a nossa própria voz, aí que tá interessante, porque quando nós temos arquivos abertos, essa voz nossa, ela vem dos arquivos. Então você pensa que está pensando, né? Mas você não está pensando não. Na verdade você está só repetindo as vozes que vêm dos arquivos abertos. Então quando nós não fechamos esses arquivos, você fala coisas com você que reforça as experiências desses arquivos que estão abertos. E aí é muito triste. Por que é triste? Porque nós repetimos as histórias. E nós repetimos, e aí muitas vezes nós falamos assim, eu tenho um dedo podre para homem, eu não tenho sorte nisso, eu não consigo ganhar dinheiro assim, eu não consigo. E aí nós vamos repetindo padrões. Mas por que nós estamos repetindo padrões? A base de tudo, o que é? Os arquivos abertos geram essas vozes, que são chamadas também de vozes da nossa própria experiência, né? E a nossa experiência não é boa? É boa. Ela é boa se ela nos levasse a não errar mais nas mesmas coisas. Mas quando nós estamos usando a nossa própria experiência para repetir padrões, essa é uma voz que tem que ser controlada. Muitas vezes nós pensamos que essa voz que nós ouvimos é a voz do inimigo de Deus, né? Que também é nosso inimigo. Ele também fala conosco, mas na maioria das vezes não é ele que fala não. Ele nem precisa falar, porque nós deixamos tanta nossa voz falar que ele não precisa vir nos atrapalhar. Muito triste isso, né? Nós mesmos fazemos esse papel. Então nós deixamos as nossas dores falarem, E aí nós falamos, às vezes nós deixamos sair pela nossa boca, essas vozes vêm e nós falamos ela. E muitas vezes nós não falamos, mas ela fica rodando, é um programa que fica rodando e repetindo essa voz dentro de nós. Então quando nós falamos coisas, eu nunca consigo, isso não é pra mim, não dou conta não, muito difícil. Não, eu sempre emagreço e engordo de novo. Toda vez que eu vou me relacionar, eu pego sempre os piores caras. E eu vou falando coisas que vêm desse programa. E aí eu repito. E tem uma coisa tão terrível que quando eu falo isso, eu ainda estou jogando isso na vida de outra pessoa. E aí a minha voz se torna a voz dos outros, que é uma outra voz que a gente ouve também. Então quando nós ficamos mais atentos, mais conscientes, a gente percebe a nossa voz que não cala. A segunda voz, que eu falei rapidamente, que nem vou falar muito disso, que você sabe como é que funciona, que é assim mesmo, que é a voz do inimigo de Deus, quando ele te acusa. Então, normalmente quando a voz é de acusação, ela não é sua. Porque na verdade ele veio para quê? Ele veio para te acusar. Quem acusa é o acusador. E às vezes você pensa que é a voz sua, mas na verdade não. É a voz dele. Ele veio para te acusar. Então quando você se sente acusado, presta atenção nessa voz. Essa é a voz do acusador. Então você tem que ficar esperto com essa daí. Ele não fala o tempo todo não. Quem fala o tempo todo somos nós mesmos, a nossa própria voz, né? Que vem das nossas experiências. Então a primeira voz é a nossa, a segunda voz é do acusador. A terceira voz é uma voz muito perigosa, que é a voz dos outros, né? E essa voz dos outros, na maioria das vezes, não é aquela voz do conselho, porque também é importante você ouvir um bom conselho de quem já chegou onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, se você... vamos falar de casamento. Então, você está casado ou quer se casar. E aí você toma um conselho com alguém que não acredita em casamento, que não valoriza o próprio casamento, que não tem um casamento maduro, um casamento frutífero. Você ouviu essa pessoa, aí você está ouvindo o quê? O resultado das vozes dessa pessoa que vem dos programas abertos dela. Então já não bastasse nós sofrermos a influência dos nossos programas abertos, que nós temos que resolver isso, muitas vezes nós vamos pedir conselho para quem está com o programa aberto, o programa dele, e aí a gente recebe influência de outras pessoas que não deveria, porque eles estão com programas abertos e tem zero de consciência. Então se você quer ouvir alguém, porque também a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria.
Então, sim, nós precisamos dos conselhos dos outros, mas de quem? Não das pessoas que estão com os programas abertos e zero de consciência. Mas, por exemplo, se eu quero em casamento, eu busco alguém que acredita no casamento, que tem a visão certa do casamento e que tem sucesso no casamento. E escuta essa pessoa. Então, de repente, se eu tô aqui com um problema no casamento, né? É hipotético, né? Se eu tô com um problema no casamento, se eu tô precisando tomar uma decisão, ao invés de ouvir essa pessoa, eu procuro uma pessoa que tem problema, que tá com o arquivo errado, aí ele vai me dar um conselho errado. Então isso aí eu tô só ouvindo o que está no bloqueio dele. Aí é ruim, né? Mas se eu tenho uma outra situação, educação de filhos, né? Quem aí não tem filho e não tem dúvida, né? Quando a gente está criando os filhos, são tantas dúvidas que vêm no nosso coração, e aí você vai conversar com qualquer pessoa. Sejam bem-vindas aí, meninas, chegando agora. Você vai conversar com qualquer pessoa sobre educação de filho? De forma alguma. Você só vai ouvir conselho de quem já educou e já deu certo. Já educou e já deu certo. Nunca tome conselho de quem está tendo problema ou não sabe para onde está indo, né? Então essas vozes dos outros, ela é complicada. Por quê? Porque as pessoas, elas gostam muito de falar na nossa vida. E aí é hora de ligar um botãozinho. Que você sabe qual é o botãozinho, porque você não pode se importar com o que as pessoas falam. Que a maioria das pessoas que estão falando sem parar, elas não são essas pessoas sábias. Não são. Até porque um sábio, ele costuma controlar a boca. Essa pessoa que fica falando o tempo todo na sua vida, normalmente não é uma pessoa sábia. Porque se ela fosse sábia, a primeira coisa, ela controlava a boca dela. Se ela fica falando, você dá uma olhadinha nos resultados dela. Se ela tá dando palpite, né, Paulinho? É bem verdade, né? Se essa pessoa dá palpite no seu casamento, dá uma olhadinha no casamento dela, se é aquele modelo de casamento que você deseja. Se não for aquele modelo de casamento, você já bloqueia de ouvir essa pessoa. Então ela tá dando conselhos sobre educação de filhos, sobre emagrecimento. É muito engraçado, né? Pessoas que não emagrecem, não conseguem emagrecer, e aí as pessoas vêm emagrecer com a gente, né? Nós estamos orientando a pessoa, e aí vem as amigas, dá conselho de emagrecimento. Olha pro corpo dela. Vê se é esse o corpo que você quer. Se não for, não escuta. Não escuta. Só escuta quem tem resultado naquela área específica, né? E então nós temos a voz, nós já falamos da voz, a nossa mesma, da própria voz, que tem a ver com os nossos, na maioria das vezes, com os nossos arquivos abertos, bloqueios. A voz do inimigo, que é acusador. Quando você se sente acusado, não está dando conta do filho, se sente acusado em relação ao marido, se sente acusado em relação a peso, se sentiu acusado, lembra? É o acusador, não é a sua voz. A terceira voz é a voz dos outros. E a última voz é a voz primeira, a voz mais importante, que é a voz de Deus. Deus fala também o tempo inteiro, ele fala. Só que a voz de Deus ela é bem baixinha, Então quando você fala, eu não consigo ouvir a Deus, Deus não fala comigo. Aliás, as pessoas não falam nem que não consegue, né? O que eu mais escuto é assim, André, eu queria tanto ouvir a Deus como você ouve. Deus não fala comigo. Deus fala com todos os filhos. Deus fala com todos os filhos. Mas eu não estou ouvindo, então. É porque a voz de Deus é baixa. Quando você está ouvindo demais a sua voz, ouvindo demais a voz dos outros, a voz de Deus, ela não fica possível de ser escutada. Não é porque Deus não está falando, é porque nós estamos com muito movimento interno. Por isso que é importante ter momentos de silêncio, momentos de oração, momento de escuta, de aquietar, acalmar esse rio de águas, né? Que fica às vezes tão forte dentro de nós. Nós precisamos de tempo de acalmar essa nossa movimentação interna para ouvir a voz do Criador, que é essa que eu deixei para quarto lugar, na verdade é a primeira, e é daí que vem a sabedoria, né? A palavra de Deus diz que se nós soubéssemos o valor da sabedoria e nós a encontrássemos, nós venderíamos tudo o que nós possuímos para adquirir a sabedoria, né? Então a palavra de Deus diz e dá onde é que está a sabedoria. A sabedoria, André, está na Bíblia? Também, mas não é só na Bíblia. Na verdade é nesse contato direto com o Criador, né? Que Deus maravilhoso que nós temos, que permite que nós estejamos direto no trono, né? Direto nessa conexão com Ele. E isso às vezes assusta e a gente fica esperando ouvir a voz de Deus através de pessoas, né? Nada contra quem busca aí revelações e tudo, né? Gosta desse tipo de coisa, mas não precisaria, né? Quem entender que Deus ama você e Deus fala com você, não tem necessidade nenhuma de você ouvir através de outra pessoa.
Até porque essa voz de outra pessoa pode vir sim direto da fonte, direto de Deus, mas também pode vir dos bloqueios dela, dos arquivos abertos dela, vai saber, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então é mais seguro ir direto na fonte. Bebe água direto da fonte todos os dias, cria essa rotina dessa intimidade com o Criador, porque Ele tem interesse mais do que qualquer pessoa de falar com você quais são os passos, o que você deve fazer, qual é o caminho. Essa é a voz que não tem erro, essa é a voz da sabedoria em pessoa e infelizmente essa é a voz que eu e você menos ouvimos, né? Então vamos fazer essa correção aí nesse percurso, né? E ouvir mais e buscar mais essa convivência, que é daí que vem a fé, a esperança e a caridade. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar aí junto comigo. Deus abençoe sua vida e até amanhã no nosso último Thanks God Every Day dessa semana.